Porque hoje eu não gostaria que fosse uma palestra. Muitas vezes aqui na CV nós temos palestras. Hoje eu gostaria que fosse um diálogo. E um diálogo demanda uma via de mão dupla em conversa. Porque quando falamos sobre a comunidade dos conectados, vários estereótipos e vários conceitos provavelmente errôneos vêm à nossa cabeça, e hoje eu gostaria de matar esses conceitos e fazer surgir novos conceitos na nossa cabeça, para que nós passemos a agir como comunidade, como realmente, provavelmente, Jesus desejava ou deseja que nós sejamos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Agora que nós estamos inspirados, a gente pode começar a conversar. Pelo riso de vocês, eu vejo que isso conectou de alguma forma em como provavelmente você vive ou já viveu a religiosidade dentro de alguma igreja. Infelizmente, na nossa era, igrejas são isso. A gente pode ir para casa e não viver isso. Tchau. Já vai? Tá. Infelizmente, é isso que acontece na maioria das vezes em nossas igrejas. Uma das razões de nós não querermos ser balizados e conceituados como igreja, mas sim como comunidade, num afã de não ser isso. Porque a igreja tem matado mais do que dado vida nos séculos que se sucederam a Constantino. A igreja que nós conhecemos hoje não é a igreja que Jesus fundou, pelo menos igreja não como a igreja de Cristo, mas as igrejas. As igrejas hoje são derivadas do que aconteceu no início da era cristã, mas já tardiamente, quando o imperador Constantino, do Império Romano, instituiu por força de decreto que o cristianismo seria a religião aceita no Império. E assim, imediatamente, o Império Romano como um todo se tornou cristão. Glória a Deus por isso. Todo o Império cristão e convertido. Aí nós passamos a ter todos os devaneios cristãos que temos hoje. E hoje nós não temos cristianismo disseminado no mundo, mas nós temos constantinismo disseminado no mundo. A hierarquia da igreja veio a se tornar o que é hoje, tanto protestante quanto católico, baseado não propriamente dito no que Cristo, de certa forma, ensinou, mas baseado no que era a hierarquia romana do Império. Hoje estamos ressuscitando hierarquias ainda mais complicadas com bispos, apóstolos, patriarcas, úteros ungidos. E não estamos vivendo o que Cristo nos ensinou como comunidade. Nós matamos existencialmente mais do que restauramos. Nós segregamos mais do que incluímos. Nós damos rótulos mais do que colocamos uma nova vida
por causa da intervenção do Espírito Santo. Falamos muito do Espírito Santo, mas vivemos muito pouco baseado no que ele nos ordena fazer. Discutimos muito teologia e vivemos na prática muito pouco. Ensinamos muito como a vida digna e moral deveria ser para os outros, principalmente para aqueles que se recusam a seguir a Cristo, com toda razão. E vivemos pouco como discípulos de Cristo, nos sacrificando por aqueles que amamos, mesmo aqueles que não merecem ser amados. É por isso que, muitas vezes, quando pessoas são entrevistadas e é perguntado o que é a igreja ou quem é Cristo, as respostas são assim. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintado de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão pra mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A
casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Eu odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape.
Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. O que na verdade nós somos como igreja. Como foi que nós chegamos aí? Como foi que de um grupo perseguido nós passamos a ser um grupo perseguidor? Como que de um grupo que se juntava aos sofredores, passamos a ser aqueles que dominam o poder e infligem sofrimento. Como que de um grupo de segregados passamos a ser o grupo segregador. Como que um grupo daqueles que anunciavam a boa notícia de salvação para todos aqueles que creem, passamos a ser o grupo especial que foi escolhido para ir para o céu. Como que de uma comunidade daqueles que servem sacrificialmente a todos, passamos a ser uma instituição que presta serviços religiosos a pessoas mimadas que querem sentir que estão próximas de Deus. Onde foi que chegamos? A igreja primitiva se reunia em catacumbas, em cavernas, se reunia em pequenas casas, escondidas, tinham suas reuniões escondidas das autoridades, porque era um movimento subversivo, que ia contra, não necessariamente a moralidade da época, mas ia contra tudo da época. Ia contra o sistema imperialista, porque eles pregavam um outro senhor que não o imperador. Era uma comunidade subversiva, porque enquanto todos estavam buscando a sua própria construção e o seu próprio lugar ao sol, a comunidade daqueles que se chamavam pelo nome de um louco que havia falado algumas coisas completamente malucas e havia sido crucificado por ordem do império, mas por intermédio de um grupo religioso num local bem distante, ali Palestina, pouco conhecido de todos, mas muito importante estrategicamente. Esse grupo servia desapegadamente uns aos outros e aceitava em seu grupo os párias da sociedade. Aceitava de ladrões a prostitutas, de leprosos a fiscais da fazenda corruptos. Num mesmo grupo havia ricos e pobres e não havia necessidade entre eles. Como que deste grupo, daqueles que viviam e vivem o reino de Deus na terra, aqueles que tentam de maneira sacrificial empurrar os limites da ação de Deus no mundo, não em recriminação do mundo, mas em restauração da criação de Deus como agentes transformadores, como passamos a ser como igreja? Como que chegamos onde estamos? Como um grupo forte politicamente, buscando assentos no parlamento, para que através de uma bancada religiosa façamos mudanças para beneficiar a nossa própria comunidade. Se olharmos para
a Bíblia, nós veremos quão distantes estamos, até mesmo como comunidade. Mesmo que estejamos querendo recriar algo que talvez não exista hoje. Mas quão distante estamos daquilo que os cristãos iniciais, cristãos pioneiros, cristãos primitivos viviam. Isso está narrado lá em Atos 2. O livro de Atos foi provavelmente escrito por um cara chamado Lucas, que provavelmente não caminhou com Jesus, mas era discípulo de um discípulo de Jesus. Ele caminhava ao lado de Paulo, São Paulo, o apóstolo Paulo. E provavelmente tendo ouvido algumas coisas e tendo absorvido várias coisas de Paulo, e talvez tenha como criança ou como adolescente ouvido algumas coisas que Jesus falou. Mas Lucas, como um homem relativamente culto, resolve então registrar de forma escrita as coisas que ele via e vivia, para que um dos seus amigos, Teófilo, que nós não sabemos se era simplesmente um amigo de Deus ou um cara que era chamado Teófilo realmente, mas para que esse cara soubesse um pouquinho do que era esse fenômeno desta comunidade subversiva que estava indo contra todos os costumes, tentando implementar um novo império. Um império não baseado em merecimento, mas um império cuja fundamentação era a graça. Um novo reino. Um reino em que não era um humano que dominava sobre as pessoas, mas era o próprio Deus que conduzia a própria comunidade. Ele narra assim: eles, a igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu gostaria de que nós conversássemos sobre esse texto e sobre a realidade das nossas igrejas. E eu gostaria de fazer isso indo de trás para frente, no texto específico de Lucas. Eu gostaria que conversássemos. De alguma forma, nós, como igrejas, compreendemos errado o que é a nossa função e a função de Deus. No final do verso 47, Lucas diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Quem fazia o trabalho da salvação desse povo? O Senhor? Está em português? Tá, legal. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo... Quem acrescentava era o Senhor. De certa forma, parece que não existia um plano ou um planejamento evangelístico muito desenvolvido nessa igreja. Sabe, os 4 leis espirituais, evangelismo explosivo, ou ir de porta em porta, batendo nas portas, perguntando se a pessoa quer ir dar bom dia para o capiroto ou quer passar o resto da eternidade com Deus. E, de novo, eu posso estar simplesmente lendo nas entrelinhas e tentando ver o que eu quero. Mas nos 2 textos, começando de baixo para cima, eles parecem ter uma consciência clara de que aquele que salvava as pessoas era o Senhor. E acrescentava naturalmente... E acrescentava naturalmente aqueles que iam sendo contagiados com o reino de Deus. Parece que muito mais eloquente do que as suas palavras evangelísticas, alguma outra coisa
constrangia os corações daqueles que presenciavam a comunidade dos conectados com Deus. Porque mesmo sem atitudes veementemente evangelísticas, mesmo sem cruzadas, e que nome horrendo para uma tentativa de compartilhar o evangelho. As cruzadas na Idade Média dizimavam pessoas, os infiéis, mais ou menos como hoje o Estado Islâmico faz. As cruzadas eram feitas por, não posso chamar de cristãos, mas por pessoas debaixo da cruz do imperador romano. E aí, essa igreja não fazia cruzadas evangelísticas, ela não lotava estádios, não existiam shows gospel, não existiam igrejas para 5.000 pessoas, por mais que num dia só parece que, pela narrativa de algumas pessoas que presenciaram, 3.000 pessoas e depois 5.000 pessoas foram adicionadas à igreja. Eles tinham plena consciência de que aquele que salvava, aquele que transformava, aquele que agia no meio da igreja, no meio da comunidade dos conectados, no meio da comunidade dos discípulos, aquele que movia pessoas de fora do reino de Deus para dentro, não era necessariamente a igreja, mas era o Senhor que acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Porque diariamente pessoas tinham encontros com o Espírito Santo e aquelas pessoas que tinham encontros com o Espírito Santo começavam a agir de forma drasticamente diferente do que aqueles que estavam simplesmente vivendo na sociedade. E então, Deus acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Esta igreja não tinha sistemas de PA. Esta igreja não tinha microfones como o que eu uso hoje. Esta igreja provavelmente não tinha um violão e não tinha líderes de adoração. Levitas nessa igreja não havia. Havia talvez levitas dissidentes do sistema religioso judaico que, saindo do seu sistema, largavam a sua toga de sacerdotes e passavam a ser meramente mais um servo na comunidade daqueles que seguiam a Cristo, sem nenhum status sacerdotal. Nesta igreja, Deus salvava. Deus trazia para dentro. Essa igreja parece não se esforçar para fazer com que pessoas de fora pareçam com aqueles que seguem a Cristo. Nesta igreja, parece que eles não eram os policiais do mundo, porque eles não tinham poder para serem policiais. Nós temos policiais em nosso meio. Eu não vou fazer você se envergonhar. O André está aí? André está lá atrás. Anderson está aí? Anderson está aqui na frente. Eles são PMs. Algum outro PM ou policial civil que pode se identificar? O policial federal? Não? Tá. Esses dois, eles assim, reforçam a lei. Não é? Anderson, André, vocês são reforçadores da lei. Eles, quando estão na ativa, eles carregam um cacetete e uma arma. É isso, Anderson? É. Um taser também, né? O taser é gostoso de usar. É. Essa igreja não andava armada. Eles tinham claro na mente deles a atitude de Pedro, quando Pedro, tentando defender Jesus, e como nós, cristãos, gostamos de defender Jesus, mas Pedro tentando defender Jesus, ele, naquele momento ali no Getsêmani, ele pega a espada de um dos soldados ali e decepa a orelha de um dos soldados, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo, e cura aquele soldado. E eu imagino Pedro dizendo: mas Senhor, não é agora que o teu reino vai começar? Não é agora que a gente começa a revolução? E eu imagino Jesus quase que de uma forma de pensamento, passando para Pedro pelo olhar, dizendo: mas o meu reino não é deste mundo, a revolução não é essa. Larguem as armas, eu vou morrer.
Então, não é poder que nós vamos tomar, não. Eu vou tomar sobre mim todo o peso de todos eles. Essa igreja não era armada para transformar a sociedade à força. Essa igreja não era o policial do mundo, essa igreja não tinha poder político. Essa igreja contava com a ação do Espírito Santo para que aqueles que fossem salvos fossem acrescentados diariamente. Essa igreja, em vez de ser odiada pela comunidade que a circundava, caía na graça de todo o povo. Eu posso entender errado, talvez, mas o que é cair na graça? O que é cair na graça? Ser admirado? Receber o favor? Lá do fundão, pode gritar bem alto. O que é cair na graça? Se alguém quiser emitir uma tese de doutorado a respeito de cair na graça do povo, você também pode levantar, a gente leva o microfone e você fala sem problema. Ninguém mais? Ser aceito? Era popular, provavelmente era popular. Será que eles eram populares com os políticos? Eu acho que não. Eu acho que eles eram populares com os mendigos, os pobres, que eram a maioria da época. Eram populares com os leprosos, talvez. Eram populares, talvez, com aqueles que estão deitados no hospital tropical ou que estão no Lar Batista Janel Doyle ou estão nas ruas. Aqueles que estão por aí. Essa igreja caía na graça. Essa igreja não ia para a tribuna para levantar leis anti-LGBT. Provavelmente porque essa igreja acreditava que o ideal de Deus era para a humanidade toda, mas era vivido por aqueles que já eram habitados pelo Espírito Santo e tinham Jesus como seu Senhor e por isso serviam a Ele. Essa igreja caía na graça de todo o povo. Nessa época, a igreja constrangia o povo pelo que a igreja fazia. Vamos dar um pouquinho mais de ré no texto. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E se nós voltarmos mais um verso, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Essa comunidade é tão diferente das nossas. Eles se conheciam. Eles sabiam das necessidades que aconteciam nas casas uns dos outros. Essa comunidade sabia dos problemas conjugais que aconteciam entre os casais. E em vez de extirpar o mal da igreja, o casal com problema, eles puxavam para perto e permaneciam juntos. Antes de Lucas, Jesus, em Mateus 18, talvez não tenha sido ele que realmente falou, mas mesmo assim Mateus coloca essas palavras na boca de Jesus e afirmando como deveria ser a disciplina dentro da igreja. Jesus diz mais ou menos assim: se algum irmão pecar contra você, vá até ele e falando com ele tente restaurá-lo, porque fazendo assim você terá salvo o seu irmão. Se ele não te ouvir, pegue mais 2 ou 3 e vá lá e fale também. E assim, talvez com as testemunhas, ele seja constrangido a finalmente compreender o seu erro. Se mesmo assim o seu irmão não compreender onde caiu perante você, leve à igreja
Essa igreja. Não leve a uma sessão administrativa institucional com um CNPJ para talvez tirá-lo como membro, mas leve a essa igreja. Se mesmo assim ele não ouvir, trate-o como pecador ou publicano. Jesus teve vários cafés, almoços, jantares e festa com pecadores e publicanos. É interessante como Jesus tratava os pecadores e publicanos. E eu imagino como que essa igreja tratava os pecadores e publicanos. Se eles eram seguidores de Jesus, eu acredito que quando eles tratavam alguém como pecador e publicano, esse alguém era tratado como alguém que deve ser amado, não como alguém que deve ser jogado fora. Essa comunidade parece não ter consciência de posse ou propriedade privada. Eu sei que isso é tabu em nosso meio capitalista, e como todos vocês sabem, eu sou capitalista de pai e mãe, filho de americanos. Correm nas minhas veias as teorias de Smith. Tá? O meu lado vermelho é daltônico. Entretanto, quando eu olho para a igreja primitiva, eu não consigo enxergar propriedade privada. Eu só não consigo. E longe de mim dar mais gás para o PT, ou para o PSTU, ou para o PMDB. O PMDB é partido de esquerda no Brasil, ou de direita, ou de centro. Eles estão onde tiver o poder. Hã? É. Essa igreja não era de um partido político. Na verdade, essa igreja sofria na mão de todos os partidos, porque existia só um partido, o partido do imperador e aqueles que tentavam matar, até tu, Brutus. Essa igreja não participava de nenhum dos dois, porque essa igreja não tinha nada. Essa igreja tinha algumas pessoas que tinham poder econômico, e essas pessoas que tinham poder econômico financiavam as pessoas que não tinham poder econômico nenhum. É dessa igreja que um grande vulto cristão aparece, chamado São Francisco de Assis. Vocês já ouviram falar nesse? Não, era um pouquinho depois disso, bem depois. Mas é talvez olhando para isso que São Francisco de Assis diz para a igreja grande, poderosa, tanto de valor econômico quanto de poder político, e diz: chega, eu quero ir para as ruas. Eu quero tocar em humanos. Como o nosso Papa diz, eu acho que está na hora de nós voltarmos a São Francisco de Assis e sermos menos a igreja instituída, sermos mais a igreja sem posses. A igreja que invade os hospitais não para curar as pessoas com uma palavra, mas a igreja que invade os hospitais para que pessoas que estão convalescendo tenham companhia. E companhia não só sua, mas também do Espírito Santo que habita em você. Essa igreja não dependia de óleos ungidos ou de camisetas molhadas com suor do apóstolo especial, mas essa igreja dependia única e exclusivamente da ação do Espírito Santo para que pessoas fossem curadas. Elas não tinham remédios. Essa igreja dependia da ação de Deus na vida daqueles que seguiam a Cristo todos os dias de suas vidas, sem rótulos, caminhando pelas ruas como qualquer outro cidadão, mas agindo como Cristo em todas as circunstâncias. Essa igreja vivia o reino de Deus. Ela não vivia a construção do seu próprio reino. Sabe por que essa igreja era assim? Eu quero entender que essa igreja era assim por causa desta palavra de Jesus. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu vos amei,
vocês devem amar-se uns aos outros. Olha que detalhe interessante no que Jesus fala. Com isso que Jesus acabou de falar, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você vê o tratado de teologia que Jesus apresenta? Você vê quantos capítulos ele escreve para definir quem são os discípulos dele? Você viu as confissões que Jesus deixa para os seus discípulos, para que, repetindo essas confissões, eles sejam considerados seus discípulos? Essa comunidade era uma comunidade de amor sacrificial. Eles tinham como exemplo máximo o que aconteceu na Páscoa. O seu líder se sacrificou por todos. Por isso, quando nós dizemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso só pode ser compreendido se eu, da mesma forma, agir como Cristo. E a ação como Cristo não é uma ação de determinação de posse sobre uma área ou sobre um poder, ou seja o que for, mas a declaração de Cristo me dirige é uma declaração de sacrifício. Uma declaração de que eu serei Cristo onde eu estiver. Paulo, interpretando Jesus, ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é membro desse corpo. Eu gostaria que vocês conversassem comigo. O que é que Jesus fez enquanto estava caminhando por essa terra? Vocês lembram de algo que ele fez? Milagres. Ele ensinou. Ele amou. De que forma ele amou? Amar é tão genérico hoje em dia, né? Hoje o amor pode ser interpretado de tantas formas. Como que ele amou? Todos os atos foram amor. Como que ele pode ter quebrado tudo no templo com amor? Vocês lembram dessa época? Desse tempo que Jesus chegou lá e pé da vida, Jesus ficava pé da vida. Tá gravado, vai estar no YouTube daqui a umas 2 semanas. Jesus ficou pé da vida, entrou no templo, chutou tudo, chicoteou algumas coisas. Por amor? Henrique, me fala, como assim amor? Eu interpreto de uma forma diferente, sabe? Eu interpreto da seguinte forma. Jesus estava pé da vida com o templo, porque o templo, que era um local para que a graça de Deus fosse manifesta, porque era o local da graça de Deus ser manifesta, estava sendo usado para manipulação e comércio e imposição de coisas sobre o povo. E aí, tipo hoje, eu não quis falar isso, mas já que falou, tipo hoje. E parece que todas as vezes que existe mensagem de graça e uma possibilidade de restauração através de uma mensagem ou de uma ação, existem forças ocultas que dominam e começam a usar aquilo para ganho próprio e para a manipulação de pessoas. Vocês lembram de como Jesus olhou para a mulher adúltera? Um outro texto que provavelmente não aconteceu, mas foi registrado e está na Bíblia. Vocês lembram o que é narrado por João, se eu não me engano?
Ele encontra a mulher adúltera porque os religiosos da época, eu não sei quantos de vocês são religiosos, mas se vocês são, ela foi jogada no chão e aquele momento de silêncio da novela, né? Não sei se isso passa na Babilônia, depois você pode me falar se você estiver assistindo. E Jesus para e o mais forte, o mais velho, talvez tenha dito, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que nós apedrejemos, o que é que você faria? Ai, cri, 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 cri. E Jesus se abaixa e espera um pouquinho e depois diz, vamos apedrejar. Aquele que não tem pecado joga a primeira pedra. Amor. Aí Jesus vira para ela e dá um descasca a mulher adúltera. Cita todos os textos bíblicos que falam sobre adultério e depois diz para ela que ela vai passar tantos anos sem tocar no grupo de adoração. E depois diz que de agora em diante ela não poderá mais vir à igreja, mas ficará em casa e alguma irmã iria para a casa dela todos os dias. Por mais que essa irmã nunca tenha aparecido na casa dela. Não é isso que o texto narra. Sabe o que o texto narra? O texto narra que Jesus pegou essa mulher, olhou para ela e disse, onde estão os teus acusadores? Ela olha para o lado, talvez morrendo de medo de ainda levar um tapa de Jesus, porque era isso que os mestres faziam quando alguém errava. E então Jesus diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Que disciplina. Uau! Vá e não peques mais. Só isso, Jesus. Vai e não peques mais. Só isso. Mas ela vai pecar de novo. Mas o que eu posso dizer é, vai e não peques mais. Tem outro que chega com Jesus e chega meio que arrogantemente feliz por ser um mestre e já por ter posses. E ele diz assim, Senhor Jesus, Rabi, como eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus diz o que já era sabido. Cumpre os mandamentos. Não é isso? Cumpre os mandamentos. Só isso. Só os mandamentos. E ele diz, eu já cumpro. Jesus deve ter começado ótimo. Então, já que você já cumpre e você já é perfeito, faz o seguinte, dá tudo que você tem aos pobres e me segue. Não, também não é assim, né, Jesus? Eu tenho minha propriedade privada, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho que cuidar daquilo que eu trabalhei para merecer. E diz que esse religioso baixa a cabeça e sai triste. Por que será que o pecador vai para casa justificado e o mestre religioso vai para casa de cabeça baixa? Porque Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Jesus não veio para os santos, mas para os pecadores. E Jesus chama a todos para o arrependimento, porque esta é a porta de entrada para o reino de Deus. Portanto, nós, como corpo de Cristo e igreja, como você acha que você, como parte do corpo da igreja, como um membro, como que você deve agir? Como que nós devemos agir coletivamente? Sim. Os recursos dessa galera estavam todos nas mãos de Deus. E hoje os nossos recursos estão nas mãos de quem? Eu não estou aqui, eu vou como eu falo
Eu falo como ele falou. Aqui nós não estamos dizendo para você chegar e vender tudo que você tem, mesmo com 4 filhos, e aí chegar aqui, dar tudo para a igreja. Não, a igreja vai fazer mau uso desse dinheiro. Vai fazer mau uso. Mas que tal você começar a usar tudo que você tem, não para dar para a igreja. Assim, a gente precisa pagar as coisas aqui, sim, mas não para dar para a igreja, mas para começar a ver as necessidades ao seu redor. Seu tempo, a forma como você ensina, diga lá. Fala um pouquinho mais alto, Cezão. Esse povo que está aí, que toda a comunidade os via com bons olhos, cheios de graça, eles eram cheios de graça porque na minha casa, lá na casa deles, não é? O marido tratava a mulher com amor, o pai tratava o filho com amor. E não como objeto. O papai não falava palavrão, a mamãe não falava palavrão, pelo menos tentava não falar. O papai e a mamãe eram honestos quando dividiam as coisas. Então, esse exemplo, eu costumo dizer lá em casa que vai ser muito difícil os filhos do século XXI, você vai ser a igreja dele. Porque o seu filho tem que ver em você o exemplo para poder mostrar o Cristo na vida dele. O Cristo só vai se mostrar em mim quando eu buscar, apesar da minha fraqueza, do mané que eu sou, quando eu buscar ser ele, estar com ele. Então, a minha fraqueza, a minha fragilidade, ou se eu não sou honesto, eu vou buscar a minha honestidade máxima, porque o Espírito Santo vai me abundar e eu vou chegar aonde eu poderei chegar. Essa graça que o povo via neste povo é o que nós temos que lutar para ser hoje. Cezão, deixa eu te perguntar uma coisa. E para todos, eu não quero só ele respondendo, eu quero qualquer um. Eu vou mexer. Tá? Como é que esse povo tratava a comunidade LGBT? Ele trazia a comunidade LGBT para dentro de casa. O que vai acontecer com esse cara, se aqui tiver algum, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender por que nós cremos que um homem tem que se relacionar com uma mulher e uma mulher vai se relacionar com um homem. Mas não para apontar o dedo para você porque você é homossexual, porque você é lésbica. Não. Você vai entrar aqui, vai sentar e vai ver como a gente vive. A gente está dizendo que Cristo está aqui? Então Cristo vai viver da forma como ele tem que viver. E ele vai mostrar para você que o amor pode mudar o seu conceito. E se você não mudar o seu conceito, você vai ficar olhando, e em um dado momento você vai começar a questionar, será que está tudo certo mesmo? É assim que tem que funcionar? Mas eu vou dizer para você, eu amo você. Eu vou falar até cansar. Não concordo com a sua prática. Mas eu amo você, cara. Você vai na minha casa, você almoça comigo, a gente sai junto. E a gente toca no assunto toda vez que a gente está junto? Não, para quê? Não. Porque eu não me defino heterossexual toda vez que eu converso com alguém. Você se define? Não. Você chega assim, você é heterossexual? Não. Então a gente não faz isso. Ou então com alguns namorados. Você transou com a sua namorada hoje? Aí, não, então se você não transou, eu posso estar com você. Não. Não é assim que a igreja primitiva andava. O mais engraçado, talvez, seja em como essa comunidade fazia quando existiam megaproduções como Babilônia. Né? Alguém quer responder como é que essa igreja... Assim, eu sei que nós estamos fazendo leituras entre as linhas, mas como que essa comunidade fazia com Babilônia? Hã? Eles não tinham nem televisão, pô. Assim, eles não postavam nada a respeito de Babilônia no Facebook. Sabe por quê? Porque quando você não está assistindo Babilônia e você posta alguma coisa no Facebook com um beijo gay, sabe o que vai acontecer? Eu vou assistir. Eles não sabiam nem o que era Babilônia. Eles não sabiam nem soletrar isso, porque a maioria desse povo era analfabeto. Vocês estão vendo onde a nossa igreja está, nós, igreja, está, e onde deveríamos estar? Então entre para a sua família então, Sara. Tem exemplo, né? Tem exemplo para ser como ela é. Eu acho que uma coisa que ela sempre, para mim, o que era muito visível nela, era
a situação de ela tinha sensibilidade para a necessidade do próximo. Por que ela tinha essa sensibilidade? Porque ela tinha o amor de Jesus nela. E o Espírito Santo de Deus, eu creio assim, o Espírito Santo de Deus, ele abre teus olhos para o que você está vendo. Então, a gente tem uma regra lá em casa, que é, se eu estou sendo abençoado, não é para eu guardar a bênção para mim. Né? Deus está me abençoando com abundância. E eu tenho que ter o Espírito de Deus disponível, assim, o meu espírito disponível com o Espírito de Deus para enxergar necessidades do outro. Porque o outro não vai chegar na tua porta. São recursos do reino. Isso, porque ele não vai chegar na minha porta e falar assim, me dá uma cesta básica porque eu estou passando fome. Uhum. Mas você consegue ver nas entrelinhas dele, porque o Espírito Santo de Deus abre os teus olhos para isso, de que ele está precisando de alguma coisa. E eu sei que às vezes a gente, no nosso mundo capitalista, a gente bate muito na tecla financeira, mas que tal para aqueles que estão sendo execrados e empurrados de todos os lugares e estão existencialmente mortos? Eu acredito que essa comunidade aí sentava do lado e falava, pô, cara, eu sei que não tem ninguém do teu lado, mas eu estou aqui, cara. Eu não tenho nada, mas eu estou aqui. O que é que eu posso fazer contigo? Eles estavam com os excluídos. Eles estavam com os pecadores. Eles estavam com os mais inveterados da sociedade. Eles não estavam se apartando do mundo, mas estavam pedindo a Deus que fossem livrados do mal, porque eles estavam completamente envolvidos com o mundo. Eles não estavam envolvidos com o império. Eles não estavam envolvidos com o império. Eles não estavam envolvidos com o sistema vigente. Eles não eram uma força do império. Eles eram uma força subversiva de um reino que não fazia parte deste mundo. A minha pergunta a você é a seguinte. Tendo consciência de, vamos construir tudo o que fizemos e vamos encerrar assim, que Jesus Cristo morreu na cruz e por isso nós temos, eu estou apontando porque eu vim andando daqui para cá nessas últimas semanas, tá? Jesus Cristo morreu na cruz e por causa disso existe pleno acesso a Deus por causa de Cristo, sem nenhum intermediário. E a religião, olhe bem para mim, por favor, faz 2000 anos que a religião acabou. Eu não sei se você é religioso, até cristão pode ser religioso, infelizmente. Mas há 2000 anos atrás, a religião foi implodida na cruz. Não há mais necessidade de sacerdote, não há mais necessidade de templo, não há mais necessidade de sacrifício ou rito, porque o sacrifício foi feito. Não existe mais intermediário entre Deus e homem, senão Jesus Cristo, homem. Só. Portanto, através de Cristo, a humanidade inteira tem acesso a Deus. Tendo esse conceito claro na cabeça, nós temos que nos posicionar, se temos conhecimento disso, de que se vamos servir a Deus ou não através de Cristo. Se vamos dizer, é verdade, então se eu tenho acesso a Deus, Ele será meu Senhor ou não. Isso tem consequências pessoais. Como é seu caráter? É a principal consequência pessoal. Você é uma nova criatura, você tem se despido do seu velho homem, você tem crucificado a sua carne, você pode dizer individualmente, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora como eu vivo, é a vida de Cristo revelada em mim e não a minha própria vida. A vida de alguém que diz ser discípulo de Cristo não é uma vida de glória, mas é uma vida de sacrifício, porque é uma vida de Cristo. As consequências comunitárias e sociais dessa decisão de ter Cristo como Senhor é que ou eu passo a ser o que vai iluminar a sociedade do meu lado, ou eu passo a não ter necessidade nenhuma de existir. Eu perco a razão de existir se, sendo Cristo, eu não estou fazendo o que Cristo fez na sociedade. Portanto, os problemas sociais deixam de ser problemas da Dilma e passam a ser meus problemas. A criança que foi abandonada pelos pais deixa de ser simplesmente uma coitada criança e passa a ser uma criança que eu preciso cuidar. O casal que está passando por necessidade do meu lado deixa de ser problema do pastor para que ele aconselhe e cuide e passa a ser meu problema como casal e assim eu vou investir naquele casal para que aquele casal não venha a quebrar.
Porque se aquele casal quebrar, vai quebrar parte do meu corpo, porque existem consequências comunitárias e sociais para eu ser Cristo, por eu ser Cristo. Sabe por que tudo isso acontece? Porque nós cremos que hoje não existem mais templos, mas eu sou o templo. O templo onde habita o Espírito Santo de Deus, que deve me dominar. Não para perder a conexão com este mundo, mas para cada vez mais estar imerso neste mundo, sendo a encarnação de Deus presente. E eu não estou falando que você é Deus, mas você, uma vez habitado pelo Espírito Santo, você é a encarnação do Cristo. A Bíblia fala isso, nós somos corpo de Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Cristo andando pela terra até que Ele volte. Por quê? Porque nós agimos impulsionados pelo poder do Espírito Santo, que não nos dá poder de prosperidade nenhum. Muito pelo contrário, Ele nos dá poder de desapego. Ele nos dá poder de vermos dinheiro passando em nossas mãos e simplesmente sermos um transporte. Ou ver saúde passando por nossas mãos como um transporte. Ou ver palavras de vida do Evangelho mesmo. Palavras de inclusão, palavras de amor, passando por nós como fontes de água viva. Não é isso que a Bíblia diz? Que jorrariam de nós fontes de água viva. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Se isso tudo acontece, nós somos corpo de Cristo e igreja. Aí talvez nós pudéssemos entrevistar essas pessoas que foram entrevistadas e não víssemos mais aberrações de pessoas que foram expulsas de igreja por causa de um cabelo verde, ou que foram colocadas, segregadas dentro da própria igreja porque eram de um tipo difícil de cuidar, ou segregadas até em meio à sociedade porque não conseguem entender o seu corpo de um gênero e a sua cabeça de outro. Essa igreja primitiva transformou o mundo de sua época. Quem somos nós? Eu acho que nós precisamos aprender com Jesus. Imagina se nós seguíssemos os passos de Jesus. Se nós amássemos como Ele amou. Se nós julgássemos como Ele julgou. Se nós nos dedicássemos aos outros como Ele se dedicou. Que nós até mesmo, eu sei que a mensagem é pesada, mas que nós entregássemos a nossa vida por outros como Ele entregou. Pô, Winston, mas você tá falando isso é sério mesmo, cara? A gente é chamado a viver como Jesus? É, bicho. Desculpa. A mensagem em outros lugares é light, pode ir lá. Precisamos seguir os passos de Jesus. Se é esse o seu desejo, eu desafiaria você a orar. Que vamos cantar agora. É uma oração. A igreja primitiva era a comunidade de discípulos de Cristo. Era a comunidade daqueles que seguiam os passos de Cristo. Era uma comunidade do caminho. Que igreja seremos nós hoje? Que impacto teremos nós na sociedade que nos cerca? Que amor demonstramos àqueles que fazem mal? Que sacrifício damos de nossas próprias vidas para que a vida de outros seja viável? Nós precisamos aprender com Jesus. Quero aprender
ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceitos, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar. Não me queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceitos, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Eu viva o amor, eu viva pra amar. Senhor Jesus, nós temos tanto a aprender contigo e tanto que não vivemos. Faz de nós essa comunidade, faz de nós a comunidade daqueles que vivem o teu amor.
Senhor, ajuda-nos a entrar nos salões de beleza de nossa cidade e não simplesmente recebermos um serviço, mas deixarmos amor. Ajuda-nos a entrar nos orfanatos e abrigos de nossa cidade, não como um momento de festa, mas como um momento de compromisso e sacrifício para que pessoas tenham vida. Arranca de nós a religiosidade nociva e coloca em nós o amor baseado em relacionamento diário contigo. Tira de nós a pretensão de sermos santos e coloca em nós a vontade de simplesmente seguirmos a Cristo. Ajuda-nos a ser um pouco mais como Ele. Faz com que o Espírito Santo transborde em nós. E para que assim, vendo as boas obras, aqueles que estão ao nosso lado glorifiquem a Deus que está no céu. Amém. Desafio para você. Eu gostaria de desafiar você de ler nesses próximos dias, ou semanas, ou meses, os 4 evangelhos. Despretensiosamente, simplesmente leia os 4 evangelhos. Já que nós temos que aprender com Jesus, que tal começar por descobrir como ele viveu? E aí, todas as vezes que você ler alguma coisa que impacte a sua vida e que diga você tem que começar a viver assim, viva. Temos que parar de ler a Bíblia como um livro sagrado e passar a ler como um livro vivo que nos ensina a viver. Precisamos parar de ser religiosos e simplesmente ser Cristo em meio à terra. Tenha uma boa semana. Semana que vem encerraremos essa série. Ufa, que bom, né? Vamos começar a autoajuda na outra semana. E vamos terminar na cruz, Páscoa, que é a base de tudo. Por isso que somos como somos. 9 horas da manhã, próximo domingo, se inscreva com a Simara e diga o que você vai trazer. Deus abençoe. Até semana que vem.